Oiê! Eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha, que é a nossa primeira peça do projeto Criando Juntas. Bora costurar? Eu tô super animada com este projeto, extremamente feliz, extremamente realizada das amiguinhas estarem ali junto comigo no projeto, dando opinião, definindo todas as características. E esta é uma peça que eu fiz com muito carinho, para que ela ficasse assim o mais próxima possível do que a gente tinha definido nas lives. Então já quero agradecer a todas que participaram, que deram sua opinião. E aí vamos já deixar combinado que se você gostou da ideia do projeto, de como a gente fez tudo isso, clique em curtir, deixa seu comentário, deixa sua opinião, que é muito importante para mim saber se você gostou deste projeto, para aí saber se a gente continua ou não continua. E como é uma peça que tem vários detalhes, eu não vou explicar tudo nos mínimos detalhes como fazer, senão o vídeo ficaria muito longo e muito cansativo. Se você ficou com dúvida, assista aos outros vídeos do canal e se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, deixa no comentário que eu posso esclarecer para você. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha infantil do projeto Criando Juntas. Passo a passo. Eu vou falando a lista de materiais ao longo do vídeo para fazer mais sentido e não ficar muito cansativo. A lista completa dos materiais está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Vou começar pelo bolsinho externo e pela tampa do bolsinho externo. Para o bolsinho, vou usar 15 por 14 centímetros, uma vez no tecido estampado, na sarja preta e na manta R2. Para a tampa, vou usar 14 por 10 centímetros, uma vez no tecido estampado, na sarja preta e na manta R2. Um conjunto de botão imantado. Eu começo unindo o tecido estampado da tampa e do bolsinho à manta, com uma costura de segurança em toda a volta. Vou marcar o posicionamento do botão fêmea. A partir da borda de cima, preste atenção se o seu tecido tem sentido da estampa, eu marco 6 centímetros e vou centralizar na largura do bolsinho. Este ponto de encontro das marcações é onde eu vou centralizar o botão fêmea. E aqui eu já coloquei o botão fêmea. Posiciono os tecidos do bolsinho direito com direito e vou fazer uma costura na parte de cima do bolsinho com margem de costura de 0,75 centímetros. Aqui eu já costurei. Viro para o direito, vou alinhar bem os tecidos e vou passar um pesponto na parte de cima e uma costura de segurança para unir tudo nestes outros 3 lados. O bolsinho vai ficar assim, todo forrado. Na sarja preta da tampa, eu vou marcar o posicionamento da parte macho do botão imantado. A partir da borda de baixo, marco 2,5 centímetros, centralizando com a largura da tampa. Esta é a centralização do botão imantado para determinar os rasgos. É importante fazer os rasgos nesta posição e não nesta outra posição, porque senão as perninhas do botão imantado podem atrapalhar a costura da tampa. Então, é neste sentido que eu vou marcar os rasgos. E vai ficar assim. Na parte que tem o tecido estampado e a manta,
eu vou arredondar os cantos inferiores com esta tampa que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Encosto nas duas bordas e traço o arredondado, nos dois lados. Vou passar uma costura de segurança para dentro deste arredondado, antes de cortar os tecidos, porque assim fica mais fácil. Aqui eu já fiz a costura de segurança um pouquinho para dentro do traçado e agora sim eu corto os tecidos sobre a linha. Para fazer o babado da tampa do bolso, eu vou usar 55 por 4 centímetros no tecido de forro. Eu estou usando um tecido 100% algodão, também na cor preta, como tecido de forro, e eu estou usando o mesmo tecido para este babado, não é a sarja. Eu dobro a faixa do babado, direito com direito, e vou fazer as costuras nas laterais menores. No lado maior, eu não vou costurar agora. Aqui eu já costurei as laterais. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada, nos dois lados. Vou passar a ferro, alinhando as bordas. Aqui a peça já está toda passadinha. Nesta parte aberta, eu vou passar uma costura para fazer o franzido, com menos de um pé de máquina. É uma costura reta na máquina de costura, usando ponto de maior comprimento. Deixo bastante sobra de linha no começo e no fim. Já fiz a costura. Faço a marcação da metade com um giz. Eu separo a linha de cima e a linha da bobina e eu começo a franzir, puxando apenas a linha de cima. O comprimento final do babado é de 29 centímetros. Dou um nó nas linhas da costura de um lado para que não escape o franzido conforme eu vou puxando. E eu vou puxando a linha pelo outro lado, franzindo o tecido até dar os 29 centímetros. Vou ajustando, distribuindo o franzido. Quando der os 29 centímetros, dou um nó também no outro lado. E agora eu vou ajeitando o franzido para ficar distribuído uniformemente. Aqui é metade, então o franzido tem que estar dividido igualmente nos dois lados. Pego a frente da tampa do bolsinho e acho a metade da parte arredondada. Centralizo com a metade do babado. Eu vou posicionando o babado sobre a tampa. Eu vou acomodando o babado sobre a tampa. Não é para puxar. Se você puxar, ele não vai fazer a curva. A gente tem que ir acomodando o babado. E ele tem que parar a 1 centímetro da borda de cima. Isso é super importante, porque a gente não vai costurar o babado depois na hora de colocar na parte externa da bolsa. É só a tampa do bolsinho. Então, depois que eu centralizei as duas peças, eu prendo a ponta do babado a mais ou menos 1 centímetro da borda do bolsinho. E agora eu vou acomodando o babado sobre a tampa.
Eu vou repetir o mesmo processo no outro lado. Faço uma costura de segurança próxima da borda para prender. E vai ficar assim. Esta é a parte de trás que eu coloquei o botão imantado. Eu também arredondei as pontas com a tampa de 8,5 centímetros de diâmetro e eu vou posicionar direito com direito, alinhando as bordas. Prendo bem e vou fazer uma costura nesta parte arredondada com 0,75 centímetros de margem de costura. E vai ficar assim. Nestes cantos arredondados, eu vou fazer uns piques para que o tecido não fique repuxado quando a gente virar para o direito. Viro para o direito. Primeiro eu vou fazer uma costura de segurança para fechar a peça, alinhando bem os dois tecidos. E depois eu vou fazer um pesponto bem próximo da costura para prender bem os tecidos e o babado. E a tampa vai ficar assim. Para a parte externa da bolsa, na sarja preta, borda superior. 25 por 4 centímetros. Laterais, 2 vezes de 6,5 por 15 centímetros. Fundo do bolsinho externo, 15 por 15 centímetros. Fundo e parte de trás, 25 por 30 centímetros. Manta R2 de 25 por 46 centímetros. Na manta, eu vou fazer uma marcação a 2,5 centímetros da borda. Marco também a centralização da manta. Eu começo pelo fundo do bolsinho, faço a marcação das metades. O posicionamento do bolsinho sobre a manta é centralizado e com a borda superior na marcação dos 2,5 centímetros. Eu vou prendendo com alfinetes ou posso usar a cola spray. Faço uma costura de segurança para prender o fundo do bolsinho à manta. Depois de feita a costura de segurança, eu posiciono o bolsinho, prestando atenção no posicionamento da estampa e do botão. E eu vou alinhar o bolso com o fundo pelas laterais e parte de baixo. Passo mais uma costura de segurança prendendo o bolsinho. Eu vou prender a tampa. Talvez fique mais fácil inverter a ordem, costurar as laterais primeiro. Se você preferir, costure agora as laterais e depois a tampa. Vou alinhar a borda da tampa com o fundo. Se você fechar o botão imantado, os tecidos vão ficar um pouco desalinhados. A tampa tem uma folguinha para permitir o volume do bolso. Se você preferir, nem feche o botão. Centralize as peças e alinhe as bordas do fundo do bolsinho e da tampa. Vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Vou costurar as laterais. A gente tem que tomar muito cuidado para não costurar o babado. Por isso que eu disse que se você quiser, você pode costurar primeiro as laterais e depois a tampa, para que o babado não fique te atrapalhando na hora de costurar as laterais. Você pode prender o babado ou então tombar a tampa para cima. Alinho as laterais com o fundo do bolsinho e vou passar uma costura com 0,75 centímetros de margem de costura. Depois de costurado, tomo o tecido para o direito e vou fazer um pesponto próximo à costura e também uma costura de segurança para prender toda a lateral. Aqui eu já fiz o pesponto próximo à costura e a costura de segurança. Vou repetir exatamente o mesmo processo na outra lateral.
E ficou assim. O bolsinho já está com o acabamento nas duas laterais. Faltam os acabamentos superior e inferior do bolsinho para que ele fique totalmente embutido. Posiciono o acabamento superior, alinhando os tecidos direito com direito. Vou costurar com 0,75 cm de margem de costura. Depois de costurado, tombo o tecido para o direito e vou passar um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança para prender. Depois que eu já fiz o acabamento da parte de cima, vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Posiciono o tecido direito com direito, alinhando os tecidos, e eu vou fazer uma costura com um pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido para o direito e vou passar um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança para prender tudo. E a parte externa da bolsa ficou pronta, com o bolsinho totalmente embutido. É acabamento perfeito que fala, né? Para a base da alça com as meias argolas, eu vou usar 4 por 14 centímetros, 2 vezes no tecido estampado. 2 por 14 centímetros, 2 vezes na manta R2. 2 meias argolas de espaço interno de 2,5 centímetros. Eu passei um pouquinho de cola spray só para ajudar a posicionar bem os tecidos, porque o meu é meio molinho, é meio difícil de vincar. Mas o uso da cola spray é totalmente opcional. Centralizo a manta no tecido e envolvo a manta. Você pode passar novamente a cola spray nesta outra parte para ajudar a segurar o tecido. Olha como facilita! Se você não tem cola spray, pode até alinhavar com pontinhos à mão para prender as bordas do tecido e ficar tudo bem direitinho. Passo a meia argola. Dobro o acabamento ao meio, aproximando as pontas e alinhando as bordas e as laterais. Vou passar uma costura de segurança aqui e um pesponto próximo à borda aqui, aqui e aqui. Aqui eu vou passar o mais próximo possível sem que a minha argola pegue no pé calcador da máquina, para que a costura fique o mais perto possível da meia argola para travar bem, mas sem pegar no pé calcador. E a base da meia argola vai ficar assim. Eu vou repetir exatamente o mesmo processo com a outra peça. Agora eu vou marcar o posicionamento das bases da meia argola na parte externa da bolsa. A partir da borda de cima, eu vou marcar 5 centímetros nos dois lados. Quando a gente faz a base da meia argola, um lado da estampa fica num sentido e o outro lado a estampa fica no outro sentido. Eu quero que a base da meia argola acompanhe a estampa do bolsinho e da tampa. Então, eu vou deixar esta parte para fora. Eu vou dobrar o acabamento desta maneira. A parte que eu quero que fique para dentro vai ficar com a preguinha. E a parte que eu quero que fique para fora, mais aparente quando a criança estiver usando a bolsa, vai ser dobrada desta maneira. O posicionamento vai ser feito da seguinte forma. A base da meia argola vai encostar na marcação de 5 centímetros. Não pode estar nem para cima e nem para baixo. A parte de baixo tem que estar alinhada com a borda do tecido. Ela não pode estar assim, porque corre o risco de acabar escapando da costura. E não pode estar dessa maneira, porque pode dar diferença de tamanho das duas bases da meia argola e visualmente a bolsinha não vai ficar simétrica. Então, reforçando, eu tô encaixando a base da meia argola na marcação de 5 centímetros. A ponta dobrada tem que estar alinhada com a lateral do tecido. E a meia argola tem que ficar encostada na borda de cima, porque ela poderia ficar em vários ângulos diferentes, mas assim a gente define e consegue reproduzir exatamente igual do outro lado. Esta é a posição correta.
Importante ressaltar que a parte dobrada da base da meia argola está para baixo e a parte da prega está para cima. Eu vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado. Depois que as bases das meias argolas estão posicionadas, eu passo a costura de segurança para prender tudo. Aqui eu já passei a costura de segurança, as meias argolas estão posicionadas, só tome cuidado na hora de costurar o zíper para que as meias argolas não atrapalhem o pé calcador. Para o forro, 25 por 46 centímetros no tecido de algodão preto. Para o bolsinho interno, 22 por 30 centímetros no tecido de algodão preto. Vou fazer o bolsinho. Dobro direito com direito e vou costurar na lateral, no fundo e na outra lateral. Aqui no fundo, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei em detalhes num outro vídeo. Depois de costurado, vou cortar estes cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Vinco os tecidos na parte da abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro, abrindo bem as costuras. Vou passar um pouquinho de cola para tecido só para me dar mais segurança. Eu não vou fechar a abertura agora, porque quando eu for costurar o bolsinho ao forro, essa costura vai fechar a abertura. No tecido de forro, eu vou fazer uma marcação a 3 centímetros de uma das bordas menores. Marquei também o meio, tanto do forro quanto do bolsinho. O posicionamento do bolsinho é centralizado com o forro e a borda dobrada do bolsinho alinhada com a marcação de 3 centímetros. Eu vou fazer uma costura próxima à borda no lado menor, na parte de baixo, que já vai fechar a abertura, e na outra lateral menor. Aqui o bolsinho já está todo costurado. É importante dar retrocesso no início e no fim da costura. Por ser tecido duplo, o bolsinho fica com um pouco mais de estrutura e fica com um ótimo acabamento mesmo na parte interna. Para o fecho da bolsa, eu vou usar 22 centímetros de zíper número 3, que tem aproximadamente 2,5 cm de largura. E para os acabamentos laterais do zíper, 3 por 2,5 cm, 4 vezes na sarja preta, 2 cursores. Eu vou colocar os 2 cursores no zíper, cada um por um lado do zíper. Depois que os cursores já estão colocados, eu vou costurar os acabamentos. Posiciono o direito do acabamento com o direito do zíper e vou passar uma costura de segurança para prender, nos 2 lados. Depois que eu fizer esta costura de segurança, viro o zíper, posiciono os outros acabamentos alinhando bem. E aí sim eu vou fazer uma costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui os acabamentos já foram costurados. Corto as pontinhas para que elas não apareçam. Tombo os acabamentos para o direito. Vou passar um pesponto próximo à costura e também uma costura de segurança para unir os 2 tecidos. Vou repetir o mesmo processo no outro lado. E o zíper vai ficar assim. E por que eu gosto de fazer este acabamento numa peça como esta? Quando eu vou costurar a bolsa, eu vou costurar sobre estes acabamentos.
Isto é, apenas sobre tecidos e não sobre os dentinhos do zíper. Então, na minha opinião, o acabamento fica melhor, eu não corro o risco de entortar ou estragar os dentinhos do zíper, ou mesmo de quebrar a agulha da máquina se for costurar sobre os dentinhos do zíper. Parte externa pronta, forro pronto, eles têm que estar com os bolsinhos desencontrados, para que o bolsinho externo fique na parte de trás da bolsa. Posiciono o zíper sobre a parte externa, direito do zíper com o direito da parte externa. Vou centralizar e alinhar as bordas dos tecidos. Vou passar uma costura de segurança próxima à borda para prender. Lembrando que é importante tomar cuidado com os cursores e as meias argolas. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o forro com os bolsinhos desencontrados, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper, próximo aos dentinhos do zíper. Depois de costurado, um lado do zíper fica todo embutido. E agora eu vou costurar o outro lado. Aproximo o outro lado da parte externa, alinhando com o outro lado do zíper. Assim eu fecho a parte externa. Vou passar uma costura de segurança para prender, tomando cuidado com os cursores e as meias argolas. Depois da costura de segurança, a parte externa está toda fechada. Pego o tecido de forro e aproximo com a borda do zíper, alinhando os tecidos. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já costurei e o zíper está todo embutido. Abro o zíper para depois conseguir virar a peça para o direito. Separo a parte externa do forro. Eu vou alinhar certinho as costuras do zíper, deixando toda a parte do zíper para o lado do forro. Depois que eu prendi por esta costura, eu vou prendendo até a parte de baixo. Uso algum objeto de ponta arredondada para fazer bem a dobra do fundo da bolsa, para que não fique nenhuma preguinha. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa no lado do forro. Como o alinhamento do centro já está feito, agora é só alinhar toda a lateral. No forro, em uma das laterais, eu vou deixar uns 4 dedos para usar a técnica de abertura. Não deixe essa abertura muito aqui para baixo, porque senão vai atrapalhar a caixinha de leite. Eu vou fazer uma costura, primeiro pelo lado externo, do centro para o fundo, do centro para o fundo. E depois no forro, do centro para o fundo e do centro para o fundo. Eu não gosto de fazer uma costura única, porque pode desalinhar no centro e é importante que o zíper fique bem alinhadinho. Costurei toda a peça e aqui na parte da abertura eu vinco as sobras de tecido. Descosturo. Vou fazer a caixinha de leite para dar profundidade à bolsa, dobrando direitinho o cantinho, nas 4 pontinhas, alinhando a costura lateral com o fundo da bolsa. Esta altura tem que ter 3,5 cm e eu traço uma reta em 90 graus com a costura lateral. Eu vou fazer essa mesma marcação em todos os cantinhos e costurar sobre as marcações. Depois das 4 caixinhas de leite costuradas, eu viro a peça para o direito através da abertura no forro. Eu normalmente não corto as sobras da caixinha de leite, porque eu acho que às vezes cortando pode acabar fragilizando o fundo da bolsa. Mas se você quiser, costure a caixinha de leite e corte as sobras de tecido.
dou uma olhadinha se tá tudo certinho, tudo no lugar, tudo bem costurado. E aí, então, eu vou virar toda essa peça pro avesso. Vou fechar a abertura com pontos invisíveis à mão e também vou dar uns pontinhos aqui no fundo para prender a parte externa e o forro, para que quando a gente pegue alguma coisa lá dentro da bolsa, o forro não venha junto. Eu uso as próprias sobras da caixinha de leite para dar esses pontinhos. Eles não podem aparecer para o lado do direito. Depois que eu fechei a abertura, viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Tá vendo? Com os acabamentos laterais do zíper, o acabamento aqui nesses cantinhos fica muito bem feito. Eu vou fazer um pesponto aqui na boca da bolsa, próximo ao zíper, para prender bem o tecido da parte externa, o zíper e o tecido de forro. Com isso, quando a gente for abrir e fechar a bolsa, a gente não corre o risco do cursor enroscar no tecido de forro. Fiz o pesponto onde foi possível encaixar o pé calcador da máquina. Mas essa costura já é suficiente para prender bem todo o tecido de forro. Para a alça transversal, 120 por 6,5 cm na sarja preta. 2 mosquetões com espaço interno de 2,5 cm. Um regulador de alça com espaço interno de 2,5 cm. Dobro direito com direito e vou passar uma costura só na lateral maior. Depois de costurado, viro para o direito. Eu já virei para o direito, passei a ferro deixando a costura bem na lateral e passei também um pesponto próximo à borda nas duas laterais maiores em toda a extensão da alça. Vou colocar o regulador, direito do regulador com o direito da alça. Encaixo a alça por baixo e depois por cima do regulador. Corto as pontinhas da alça. Pelo lado do avesso, eu dobro a pontinha da alça, mais ou menos 1 centímetro, e dobro novamente. Essa dobra é o mais perto possível do regulador que você vai conseguir encaixar o pé calcador da sua máquina. No meu tem uns 3 centímetros aproximadamente. Vou passar uma costura bem próxima da parte dobrada. Vai ficar assim. Aqui é o lado direito da alça. Pela outra ponta, eu encaixo o primeiro mosquetão. Viro para o lado do avesso e passo a outra ponta no regulador novamente, por baixo e por cima. E assim, o lado do regulador fica pronto. Na outra ponta, eu encaixo o segundo mosquetão. Corto as pontinhas da alça. Dobro mais ou menos 1 centímetro da ponta. Dobro novamente e costuro próximo à borda dobrada. E a alça transversal com regulador fica pronta. Para encaixar na bolsinha, é só encaixar o mosquetão, a meia argola e regular na altura desejada. Para a alça de mão, 35 por 6,5 cm na sarja preta.
70 por 7 centímetros no tecido estampado. 2 mosquetões de espaço interno de 2,5 cm. Eu vou montar a alça base com o tecido de sarja da mesma maneira como eu fiz com a alça transversal, mas sem o regulador. Eu vou montar o babado da alça de mão. Eu vou fazer o babado da alça de mão dessa maneira porque o tecido que eu estou usando não desfia. Se você estiver usando uma tricoline, por exemplo, o ideal é cortar o tecido com a margem de costura e costurar como eu fiz na alça. E aí sim, depois, fazer o babado. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. Pelo avesso, dobro as 2 pontas menores. Ao longo de todo o comprimento da faixa, dobra aproximando as bordas ao centro. Se preferir, trace uma linha como referência. Para fazer o franzido, eu vou passar uma costura próxima a cada uma das bordas, com o comprimento maior da máquina de um lado e de outro. Agora acho que vai dar para entender melhor. Eu fiz uma costura reta com o comprimento maior da máquina, próxima a cada uma das bordas. E as 2 pontinhas menores já foram costuradas com uma dobra para o avesso, então isso já dá acabamento para as bordinhas. Separo as linhas para poder franzir, assim como foi feito no babado da tampa do bolsinho externo. Vou franzindo até que fique no comprimento que possa ser costurado a alça. Eu deixei neste comprimento um pouquinho menor que a alça para conseguir costurar sem pegar na meia argola. Eu vou costurar este babado à alça com um ponto zigue-zague bem no centro do babado. Isso prende o babado e dá acabamento ao tecido. E vai ficar assim. Para encaixar a bolsa é da mesma maneira, é só encaixar os mosquetões, as meias argolas. Ai, me conta a sua opinião, se você gostou da bolsa, não gostou da bolsa, se você gostou do projeto, o que você gostou, o que você não gostou, pensando na bolsinha em si, o que você estava imaginando, porque por mais que a gente definisse as características da peça, eu acho que cada uma aí pensou que ficaria de uma determinada maneira. Eu mesma, quando eu fiz o projeto, eu imaginei que ia ficar de uma determinada maneira. Quando eu terminei, ficou de uma outra maneira, mas que eu gostei bastante. É muito importante que esse vídeo tenha curtidas, tenha comentários, tenha compartilhamentos, pra gente continuar com o projeto. Ao longo de todo este processo, desde a live até aqui, eu fui mostrando tudo no nosso grupo fechado do Facebook, que é Criando Juntas com Lupanítios. Eu fui postando dúvidas na escolha dos tecidos, dúvida na escolha dos metais, eu fui pedindo sugestões, eu fui pedindo ideias. Então é um grupo bem bacana que depois da live a gente continuou conversando, a gente continuou bem pertinho. Se você não está, entra nesse grupo, faz a solicitação para entrar, totalmente gratuito. E aí eu te coloco lá e você vê todo este processo que é bem interessante também. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para todas as postagens, assim você vai receber notificação quando tiver vídeo novo, quando a gente for fazer alguma outra ideia do nosso projeto Criando Juntas. Então, para não perder mais nada, se inscreva e ative as notificações para todas as postagens. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.